capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Todos encontraram, amém? Vamos lá. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutífero em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecido com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, dando graça ao Pai, que nos fez digno de sermos participantes da herança dos santos na luz. Vamos orar, né? Agradecer a Deus e pedir a Deus que Ele possa estar nos usando. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais um domingo, mais um dia estar na Tua casa para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Senhor, que o Senhor venha estar me usando para estar falando a Tua palavra, para estar explicando, para que nós possamos entender a Tua palavra, que o Teu nome venha crescer e que o meu venha diminuir, que toda a honra e toda a glória venha ser dada a Ti, que o Senhor é o único digno de ser adorado e louvado. É o que eu Te peço e agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. O tema dessa manhã, um viver digno diante do Senhor, né? Um viver digno diante do Senhor. Interessante, um pouquinho na introdução aqui, essa carta de Paulo aos Colossenses, né? Você vai ver lá em Atos capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso e ele começa a pregar o evangelho ali, ele envia Epáfras, né, teu servo que o ajudava, para ir no Vale do Lico ali, naquela cidade ali, era um composto de 3 cidades, né, Colossense, Laodiceia e Herápolis, e ali Epáfras funda aquela igreja ali, e Epáfras vem trazendo para Paulo como a igreja estava, né, como a igreja estava crescendo, como a igreja amava, a igreja estava, né, ali firme na fé. Então, Paulo, na sua primeira prisão, né, quando ele é preso em Roma, a primeira prisão que ele tinha ainda liberdade, Paulo escreve essa carta, né, de Colossenses, que na verdade na primeira prisão Paulo escreve 4 cartas, né, que é Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. E Paulo traz para ele a notícia dessa carta que a igreja estava caminhando, que eles tinham muito amor, estava crescendo, mas que também estava tendo problema ali, que estava sendo introduzido algumas filosofias, alguns ensinamentos errados, ensinamentos que estavam tirando a autoridade do Senhor Jesus. Então Paulo escreve essa carta e ele vem ensinando para a igreja de Colosso que Cristo é a essência, que Cristo é tudo, que Cristo é o nosso Salvador. Então ele, nessa carta aos Colossenses, aqui no capítulo 1, ele começa a dar uma direção para nós cristãos viver, né, um viver digno. Nós como cristãos precisamos ter uma vida digna diante do Senhor Jesus. E podemos, nesse texto que nós lemos, do versículo 9 ao 12, podemos tirar 4 verdades aí que o texto nos ensina. E a primeira delas está no versículo 10, diz que tudo o que fazemos tem que agradar a Deus. Toda a nossa vida, todo o nosso caminhar, ele tem que ser para agradar a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo nos dá um ensinamento muito interessante. Ele diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Tudo que nós viermos a fazer como cristão tem que ser para agradar a Deus, não pode ser para o teu
bel prazer, para aquilo que você acha, para aquilo que você pensa. Você tem que, no teu interior, fazer essa pergunta: estou agradando a Deus? A forma como eu estou vivendo, a forma como eu estou andando, a forma como eu estou sendo conduzido, a forma como eu trabalho, está agradando a Deus? A forma como eu me porto na igreja, está agradando a Deus ou está agradando a mim, ao que eu penso, ao que eu acho? Se todos os cristãos tivessem essa consciência de que em tudo precisamos agradar a Deus. Nesse capítulo 1 aí, Paulo começa a combater alguns erros, algumas filosofias, porque a igreja era composta de gentios e era composta também de alguns judeus. E alguns estavam trazendo alguns ensinamentos que favoreciam a eles para colocar dentro da igreja, introduzindo coisas que estavam tirando a autoridade do Senhor Jesus. E não é diferente no dia de hoje. A gente vê que muitas coisas aí fora são criadas e você vai ver, no pano de fundo, você vai ver que é para tirar a autoridade do Senhor Jesus. Te ensina, vive como você quer, anda do jeito que você quer, faz o que você pensa, faz o que você acha, você é livre, você tem liberdade. E não é esse ensinamento que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Para que a gente possa ter, para que a gente possa viver, ter um viver digno, uma vida digna diante do Senhor Jesus, tudo que nós formos fazermos tem que ser para agradar a Deus, tem que ter esse entendimento. Eu preciso ter esse pensamento, que envolve boas práticas de obras. Você tem que haver boas práticas, porque isso é um dos ensinamentos para nós. Eu já vi também muitas pessoas falando: olha, Alex, nós não somos judeus, nós somos gentio, e é de fato verdade. Então a gente não precisa, a gente vive como a gente foi chamado de qualquer jeito. Não, senhor. Lá em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, foi recomendado para nós como nós devemos proceder como cristão. E uma das coisas que foi cobrado ao apóstolo Paulo, que pregou para nós, fazermos boas obras, praticarmos boas obras, ter esse cuidado de como nós estamos vivendo. Tem muitos ensinamentos aí que faz de tudo para nos afastarmos de Deus, mas se nós tivermos esse entendimento e aprender com Cristo Jesus, nós vamos ver que Jesus nos orienta a ter uma vida digna, uma vida correta, uma vida que agrade a Ele. É se esforçar, tem que haver esse esforço. Paulo também em outras cartas diz que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive dentro de nós, nós precisamos viver para Cristo, não é viver para nós, não é agir como eu penso, como eu acho, como eu tenho que fazer, não é isso. Nessa manhã, Cristo está te orientando e te ensinando que você deve ter um viver digno, e um viver digno é tudo que você for fazer na tua vida. Faça essa pergunta para você mesmo: estou agradando a Cristo? Cristo está satisfeito com o meu procedimento? Com a forma que eu falo, com a forma que eu ando, com a forma que eu penso, como eu ajo, como eu tomo as minhas decisões? É de acordo com Cristo? É de acordo com os interesses de Cristo? Essa é a primeira verdade que a gente aprende nesse texto. Eu preciso ter essa consciência. Vocês que são jovens, estão começando, precisam fazer essa pergunta: está agradando a Cristo? Estou arrumando, vou começar a namorar. Está agradando a Cristo? A pessoa que você escolheu está agradando a Cristo? É o que Cristo quer? Precisa se fazer essa pergunta. Nós precisamos fazer essa pergunta: estou agradando a Cristo? Porque se nós fizéssemos essa pergunta, meu irmão, como eu dei o texto no início, lá de 1 Coríntios 10, 31, a gente evitaria muitos erros em nossa vida, a gente evitaria muitas coisas que lá na frente nós vamos colher, se nós obedecermos isso. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tem que ser para a glória de Deus, tem que ser. E muitas das vezes a gente não faz essa pergunta. E depois que a gente acaba colhendo coisas que não agrada, a gente vai falar com Deus. Mas Deus já te avisou.
Deus já falou com você, mas você não quer obedecer, você vai lá e faz aquilo que você acha, o que você pensa. Precisamos sempre fazer essa pergunta: estou agradando a Deus? Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que a gente encontra nesse texto, nesse próprio versículo 10 aí, é estar em contínuo crescimento espiritual. Paulo orou para a igreja de Colossenses para que eles sempre tivessem em crescimento, um contínuo crescimento espiritual. E como a gente consegue ter esse crescimento espiritual? Qual é a nossa atitude para que a gente possa ter esse crescimento espiritual? Você vai estar sentado aí, vai vir, né, um anjo, o Senhor vai enviar e pronto, você cresceu. Não, não é dessa forma. O crescimento é contínuo. Paulo aqui, ele está orando, no versículo 9 ele começa a orar, ele pede a Deus para que a igreja de Colossenses tivesse sempre em contínuo crescimento espiritual. Por quê? Porque quando as heresias vinham, quando os ensinamentos errados vinham, quando os ensinamentos, os pensamentos que não agradam a Deus vinham, você está nesse contínuo crescimento espiritual. Você conhece a palavra, você vai confrontar com a palavra de Deus e você vai ver que isso que está vindo até você errado não agrada a Deus. Lá em Provérbio capítulo 2:6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Em 1 Pedro 3,18 diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, para que eu possa ter um viver digno, o primeiro passo, eu preciso em tudo estar agradando a Deus. Mas no segundo, eu preciso buscar esse contínuo crescimento espiritual. Como? Eu preciso estar lendo a palavra de Deus, eu preciso estar me aprofundando. Para quê? Para que eu possa estar conhecendo. Porque quando alguém vir te ensinar, ou você ouvir uns ensinamentos errados, você vai entender que não é de Deus aquilo. Por quê? Porque você conhece o teu Criador, você conhece o teu Pai, você conhece a quem você serve. Mas se você não tem conhecimento nenhum, você não lê a palavra de Deus, você não ora, você não busca conhecimento, você não busca se aprofundar, o que é que vai acontecer? Cada um vai falar algo para você e você vai: não é verdade, falaram isso para mim, não, é isso aí mesmo. Não, meus irmãos, o diabo, quando ele, na tentação de Jesus, quando ele foi tentar Jesus, ele usou a palavra, ele conhece a palavra. Eu vejo um monte de cristão e pessoas não cristãos abrindo a Bíblia no Salmo 91, achando que o Salmo 91, vai expulsar o demônio. O diabo, quando ele foi tentar Jesus, ele usou o Salmo 91. Ele conhece a palavra, ele tem conhecimento, ele só não pratica, ele só não obedece. Nós precisamos ter esse conhecimento. Por quê? Jesus combateu ele através da palavra. Está escrito, está escrito. E nós precisamos ter esse contínuo crescimento espiritual. Para quê? Para que a gente possa amadurecer, aprender. Quando você vê acontecer certas situações na tua vida, você vai entender que isso é só um percalço, mas que o alvo maior, o entendimento maior é Cristo, que a nossa busca, ela tem que ser sempre Jesus. E nesse capítulo 1, Paulo começa mostrando e combatendo essas filosofias que estavam entrando dentro da igreja, que estavam deturpando o verdadeiro evangelho, que uma das primeiras era tirando a autoridade do Senhor Jesus. Olha, o Senhor Jesus, como a gente cansa de ouvir aí, é uma criação de Deus, mas ele não é o Deus todo-poderoso, e começa a tirar o poder de Jesus Cristo, e muitos cristãos acreditam nisso, e Paulo aqui ele começa combatendo: não, a essência é Cristo, Cristo é o cabeça, ele é o início, é o fim, ele é tudo, ele é maior que todos. Então Paulo começa combatendo isso. Mas para você combater essas heresias ou ensinamentos errados que estão surgindo por aí, você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que ter entendimento, você precisa aprender isso.
E você, para conhecer isso, você precisa se aprofundar, precisa ler, precisa buscar. Você vai ter dúvida, você vai no teu pastor, você vai num diácono, vai numa pessoa que você vê que tem entendimento, tira dúvida e começa a buscar, ora a Deus, pede ensinamento a Deus, que Ele dá a sabedoria. Agora, se você não busca, se você não lê, aí você liga a televisão lá, escuta um pastor, escuta outro, cada um dá uma direção, cada um fala uma coisa. Você tem o teu pastor, você tem que ouvir o teu pastor, você tem que buscar entendimento na palavra do Senhor. Então, essa é a segunda verdade. A terceira verdade que a gente tira nesse texto está no versículo 11, dependendo sempre do seu poder. Dependendo sempre do poder de Cristo. É nele que a gente tem que depositar a nossa dependência. E o interessante que essa dependência do poder de Cristo, ela vai gerar em você perseverança, ela vai gerar em você paciência e ela vai gerar em você alegria. E o interessante é que essa paciência aí, né, no grego, ela tem dois significados, né, que é a perseverança, que é huipomone, né, é você ter perseverança, você ter paciência em meio à circunstância. Né? A primeira no grego. A segunda no grego, essa paciência é longanimidade, é você ter paciência com pessoas. E interessante que tem gente que tem extremamente paciência com circunstância, a circunstância pode estar um caos na vida dele, ele tem paciência, ele consegue administrar bem, ele fica firme com Deus, mas ele não tem paciência com pessoas. Ele é um bicho, ele é um monstro, ele é um ignorante, ele mata pessoas, ele ofende pessoas, ele fala um monte de coisas para a pessoa. Tem outros que têm essa paciência com pessoas, mas não tem paciência com circunstância, com coisas que acontecem na vida, circunstância difícil. Primeira circunstância que vem difícil na vida dele, ele pensa logo em quê? Desistir. Primeiro ato. E Paulo aqui, ele nos ensina que a gente precisa depender sempre do seu poder, do poder de Cristo. Para quê? Porque vai gerar perseverança com circunstância, vai gerar paciência com pessoa, e você vai estar alegre. É algo que a mente humana não consegue compreender. Como pode você estar no meio de circunstância difícil e estar alegre? Esse é o poder de Deus. É o poder restaurador do Senhor Jesus. Você pode estar num caos, a tua vida pode estar num caos de dificuldade, mas você tem perseverança, né? Você tem paciência e você é alegre, porque a alegria não é tua, a alegria é do Senhor Jesus. Você entende que no momento certo aquela fase vai passar, que Jesus vai te dar a vitória, mas você não desiste jamais. Você pega o Evangelho, todas as cartas de Paulo, o Evangelho todo, os cristãos daquela época sofriam perseguições, eles eram perseguidos, e não é essa perseguição que a gente tem hoje, não, de pessoas falar simplesmente, chamar a gente de beato, chamar de algumas coisas. Hoje nós temos liberdade, podemos botar a Bíblia debaixo dos braços e vir para a casa do Senhor, mas aqueles cristãos naquela época não, eles sofriam perseguições, eles eram presos, eles eram mortos, nega Jesus ou morre, eles eram colocados dentro daquele teatro, né, daquelas arenas com feras selvagens, para ou nega Jesus ou morre, e eles não negavam, eles se mantinham firmes ali com Cristo, e isso é um ensinamento para nós. Precisamos sempre depender do poder do Senhor Jesus, ter essa perseverança, ter essa paciência, né, essa alegria. Lá em Filipenses 4,19 diz que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus. Nosso Deus sempre vai suprir, meu irmão, sempre. Creia nisso, entenda isso, não se afaste do Senhor Jesus. Pode estar vivendo dificuldade, entenda que muitas dessas dificuldades, muitas delas, foi você que criou, porque você não obedeceu a primeira verdade lá. Em tudo que for fazer,
tem que agradar a Deus. Vou pecar. Eu estou agradando a Deus? Se eu fizer essa pergunta, olha, eu estou com vontade de pecar e eu vou pecar, Deus vai se agradar disso? Jamais. Se a gente fizesse essa pergunta, a gente não peca, a gente não erra, a gente não vai fazer coisas que aqui na terceira verdade a gente vai estar colhendo. Então a gente precisa ter esse entendimento que tudo que eu for fazer, eu tenho que perguntar se está agradando a Deus. E eu tenho que estar sempre contínuo crescimento espiritual. E a terceira verdade, eu preciso depender do seu poder. Para quê? Para me livrar do pecado, para me livrar das coisas ruins, para mim poder estar firme com o Senhor Jesus, para quando a dificuldade vir, ela vai gerar perseverança em mim, paciência em meio à circunstância, paciência com pessoas, ainda que tenha aquela pessoa que é difícil de lidar, mas tenha paciência. Jesus teve paciência com você. Imagina se Jesus agisse da mesma forma que você quer agir com outras pessoas. Ou você acha que você é o bonzinho, que você é o certinho, que você é o bom, e Jesus escolheu você porque você é maravilhoso. Não, Jesus escolheu você porque Ele te ama. Ele teve o amor, ele praticou o amor que Deus ensinou a ele. E nós, da mesma forma, temos que ter. Tem aquela pessoa difícil? Tenha paciência com ele, vai ali, longanimidade, vai conversando com ele, vai tentando, que a pouco, lá na frente, ele vai ver o manifestar de Deus e ele vai fazer a obra. A quarta e última verdade que a gente aprende nesse texto está aí no versículo 12. Sermos gratos por tudo. Precisamos ser gratos por tudo. E muitas das vezes, meus irmãos, nós somos ingratos. Nós temos uma vida, temos uma família, temos filho, temos um trabalho, almoçamos, comemos, temos tudo. E estamos sempre ingratos. E uma das coisas que a gente vai até falar na aula, né, na EBD, Deus deu o melhor dessa terra para nós e a gente não valorizamos. E ficamos escutando aí no mundão aí que Deus vai te dar o melhor dessa terra. Deus já te deu, cara, que é a salvação. Nós estávamos condenados aí para o inferno. Jesus veio aqui e nos salvou e nós não valorizamos isso. Nós valorizamos carro, casa, dinheiro, fama, um monte de coisa. Isso é perecível, isso fica, ninguém leva. Você pega o homem mais rico aí do mundo, se ele morrer, ele não leva o dinheiro dele fica. Eu já falei aqui para os irmãos aqui, Deus me fez enxergar isso, eu procurando os documentos meus lá, daqui a pouco a pasta cai o CPF da minha mãe, eu falei, caramba, nem o CPF ela levou, não leva nada, tudo fica, e você está valorizando as coisas dessa terra, e o melhor, Jesus te deu, que é a salvação, você hoje é salvo, para aqueles que aceitam Jesus como Salvador, né? Se você ainda não tem, trate logo de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, para que você possa ter o melhor dessa terra. Seja grato, seja agradecido, seja feliz. Entenda que talvez a tua vida possa não estar ainda de acordo com o que você gostaria ou queria. Então vai trabalhando, vai pedindo sabedoria a Deus, vai pedindo entendimento a Deus e vai procurando melhorar a tua vida. Mas seja feliz, seja grato, não paute a tua felicidade em coisas materiais, ou em família, ou em filho, ou em algo, que isso aí é momentâneo. Momentâneo. Você hoje pede a Deus, luta a Deus, eu queria ter uma casa linda, bonita. Você vai trabalhar, vai lutar, vai levar anos, você vai conseguir. Quando você alcançar o teu objetivo, você vai ver que é tudo vaidade. Você vai querer já outra coisa, porque aquilo não te preenche, o teu emocional, a tua alma, mas o que preenche a tua alma é o Senhor Jesus. Ser agradecido. Então, meus irmãos, precisamos aprender e praticar nessa manhã, para a gente ter um viver, né, um viver digno diante de Deus. Eu primeiro preciso, em tudo que eu for fazer, eu preciso fazer essa pergunta: estou agradando a Deus? Deus está satisfeito? A segunda é estar em contínuo crescimento espiritual, sempre buscando entendimento, sempre buscando conhecimento, sempre. Interessante que eu estudando, vendo o Hernandes Dias Lopes falando,
e o cara perguntou ele falou que não se considera um mestre, ele se considera ainda que não tem conhecimento, que ainda precisa buscar mais. Aí você vai ver a história do cara, o cara, mais de 100 livros, o cara é doutor em teologia, se formou nos Estados Unidos, aí tu fala, como é que pode? E às vezes nós que não tem conhecimento nenhum, não quer ler a palavra de Deus. Eu tenho dificuldade, todos têm, mas precisamos ler. Todos têm dificuldade, mas precisamos botar em mente, eu preciso conhecer a quem eu sirvo. Eu preciso, por quê? Quando vir essas heresias, esses ensinamentos errados, eu vou estar apto para, não é isso aí não. Não, Jesus não me ensinou isso não, negativo. Mas se você não tem conhecimento, as pessoas, brinca com você, fala um monte de coisa, você acredita, daqui a pouco você está fora do evangelho, porque você está em busca desse conhecimento, né, que as pessoas aí fora pregam, conhecimento errado, mas nós não, precisamos buscar Cristo, lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra, praticando a sua palavra, aí sim, nós vamos estar crescendo. E sempre, meus irmãos, dependendo do seu poder. E, por último, sermos gratos por tudo. Tudo, sendo gratos por tudo. Quando a gente passar a ser grato por tudo, aí sim, nós vamos estar agradecidos. Está convidando o Ministério de Louvor para estar aqui à frente, também está chamando o pastor para estar dando, e depois a gente vamos estar fazendo 3 convites, né?